Glória a Deus. Abre comigo. Lá em Colossenses 4. Um texto curto. 4 de 2, aí começando 2 até o 6. Espero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, vai nos ouvir em algum momento, você possa receber essa palavra no seu coração. Colossenses 4. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitam oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Espírito Santo, essa é a tua palavra, o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. E Paulo está falando aos Colossenses, ele traz essa reflexão do nosso coração e algo que, se nós começarmos a pensar em algumas coisas da nossa vida, às vezes nós não paramos para pensar. Porque nós, como seres humanos, às vezes, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser, e às vezes nós não vigiamos naquilo que nós falamos. Nós não prestamos atenção, muitas vezes, naquilo que nós falamos e com quem nós falamos e para quem nós falamos. Às vezes nós saltamos, falamos alguma coisa que machuca, alguma palavra que atinge ou que ofende, ou falamos na hora errada, naquele momento errado. Talvez você até fale a palavra certa, mas na hora errada. E nós precisamos vigiar, para que nós venhamos ter essa sabedoria, como as pessoas, principalmente para quem não conhece a Cristo. Às vezes nós queremos falar algumas chavões de cristãos, com quem não conhece a Cristo, a pessoa fala: o que ele está falando? Está falando bobagem. Às vezes, na hora que a pessoa está nervosa, você tem que saber como é que você vai falar com a pessoa. Tem que pedir sabedoria para o Senhor. E tem gente, às vezes fazer brincadeiras com pessoas na hora errada. E às vezes isso acontece muitas vezes em trabalho, ou no meio da família, que gosta de, às vezes tem aquele que gosta de brincar. E às vezes nós falamos depois, poxa, não devia ter falado isso. Chega, às vezes você quer ser agradável, Chega num lugar, você quer ser agradável para ser amigo de todo mundo, para não desagradar ninguém. Às vezes você acaba falando alguma coisa que não deve. E às vezes a pessoa... E todo mundo está de olho, Eu lembro de um amigo, ele sempre falava algo assim, muito interessante. Mas ele falava na brincadeira, mas era coisa para se pensar. Ele falava assim, eu tenho que tomar cuidado, porque está todo mundo me olhando e eu sou só para olhar todo mundo. Às vezes eu olho para todo mundo e aquele monte de gente, se eu aponto um dedo, tem vários apontando para mim. Então são cuidados que nós devemos tomar um com o outro. Isso, às vezes até dentro da igreja, uns irmãos, uns com o outro.
Nós não sabemos, às vezes, como foi a semana de cada um. Nós não sabemos como foi o dia de cada um. Né? Às vezes nós estamos na igreja e você brinca, porque você tem amizade com um a mais assim, você fala, fulano, não sei o que, você está vindo para a igreja, não sei o que. Opa, peraí, aí o pessoal fala assim, poxa, o pastor falou um negócio, ou o irmão falou um negócio, ele nem sabe da minha vida. Né? E às vezes, né, uma das coisas que às vezes você acha que tem amizade, você pode ir falando. Muitas vezes eu me peguei falando algumas coisas para a pessoa, depois eu ficava pensando, poxa, tinha que ter vigiado nisso, não é bem por aí. E depois encontrar a pessoa, você fala, poxa, não, vou passar uma mensagem, ou ligar, a pessoa me perdoa, porque eu falei algo assim. Não esquenta. Às vezes a pessoa fala, não esquenta. Mas naquela hora, o primeiro momento já foi. A primeira, né? É a mesma coisa de alguém que, na hora que dá o tapa, dói. Não é? Ninguém fala assim, que não esquenta não foi nada. Não, mas foi, doeu. Às vezes doeu. Certas palavras para as pessoas. Às vezes nós não pensamos. Só tá falando, a gente deve vigiar, né? Tomar cuidado. Lá em Tiago 3, fala para nós tomarmos cuidado, né? Fala da nossa língua. Tomar cuidado. A nossa língua é um veneno mortífero. Se nós não tomarmos cuidado e não controlar, né? É mais fácil controlar, às vezes, um freio na boca de um cavalo e controlar do que, às vezes, controlar a língua. Porque a nossa língua, ela, às vezes, ela vai falando. Você conhece pessoas que fala, só ela fala, e vai falando um monte de coisa. Mas na hora de ouvir, ela não ouve. Às vezes não é fácil. Porque às vezes a pessoa só fala. Falar da vida dos outros. Comentar de alguém. Às vezes você se pega assim e você fala, pô, espera aí, mas a pessoa nem está no nosso meio, a gente está ali falando. Não tá falando mal não, você tá comentando porque eu amo fulano. Esse negócio eu amo fulano, mas a língua está trabalhando. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você ama fulano, você está falando, mas dependendo para quem você está falando, não está levando para esse lado. Nós sabemos, eu amo o fulano, ou a fulano. Mas quem está ali recebendo aquilo, depois pode falar assim, poxa, vai falar, fulano falou do outro lado, né? Lascou a língua no fulano lá, e a pessoa já começa a olhar para o outro diferente. E nós temos que tomar esses cuidados. O professor fala para vigiar e orar. Né? Você vigia e ora. Então, aquela situação. Quando alguém te chama para falar alguma coisa, né? Fala quando de repente precisa conversar com alguém, alguma situação acontece, é bom que tenha testemunhas. Para você orar junto, para você conversar junto. Não para sair falando. Né? Muitas vezes isso acontece, às vezes, não, eu estou no gabinete pastoral, eu estou atendendo uma pessoa, eu estou conversando com um casal, eu estou conversando com alguém que eu estou atendendo. O pastor está atendendo alguém, tem alguém sempre junto. Mas aí fala assim, olha, o que acontece no gabinete vai ficar no gabinete. Mas aí é aquele negócio, né? Aconteceu lá, eu estava no gabinete, veio fulano de tal. Eu vou contar para a minha esposa, porque não tem nenhum problema contar para minha esposa. É minha esposa, eu confio. A esposa já vai contar. Eu vou contar para minha irmã, porque a minha irmã é minha irmã. Eu confio na minha irmã. E a irmã já contar para a mãe, ou para outra irmã, ou para o sobrinho, para alguém que ela confia. E o que acontece? Daqui a pouco todo mundo está sabendo da situação e está todo mundo olhando para o fulano lá que aconteceu alguma coisa. Ó, tá vendo aqui? Fulano, aconteceu isso. Aí começa a fofoca que entra dentro da igreja, né, para os cantinhos. E aonde o inimigo ataca é por aí. Ele começa a atacar por aí. Pelas fofocas, pelas conversinhas paralelas. Há coisas que alguém te confia em conversar, quando te chama para conversar, é você e Deus e ele. Tem coisas que nós não contamos nem para o nosso cônjuge. Não confio, não. Tem coisa que é melhor. É segredo com você e Deus.
Quantas coisas acontecem com você que você chega em casa e fala, não vou falar para ninguém. O negócio é eu e Deus. E Deus tem que resolver. Tem coisa que é você e Deus. Por quê? Porque você tem que vigiar para não causar uma confusão, para não causar algo maior. Deus, ele quer de nós um coração sincero. Deus, ele quer de nós um coração que vive na presença dele, que adore a ele em espírito e em verdade. Deus não quer ninguém que ergue a mão, diz que adora, mas está falando mal do irmão, ou está falando mal de alguém. E aí acontece que vai gerando no coração aquilo, algo maior. Porque todas as vezes que você olha para alguém, você não vai sentir um amor. Você começa a sentir uma raiva. Você começa a sentir algo, você fala, não tem como perdoar. O que o irmão fez é imperdoável. Como se todo mundo já fosse vice-deus. Como se o santão, agora eu me converti, agora eu vou julgar todo mundo. A palavra do Senhor fala para nós não julgarmos. Em Mateus 4 fala para a gente não julgar. Nós não podemos julgar as pessoas. E acaba fazendo um julgamento. Um pré-julgamento. Às vezes olha para alguém e fala alguma coisa que você nem sabe, nem conhece. As pessoas às vezes não conhecem você. Não sabe da sua situação. Não sabe onde você mora muitas vezes. Não sabe como você convive dentro de casa. Não sabe da sua vida espiritual. Não sabe se você levanta cedo todo dia, dobra o joelho e ora. Não sabe o que você falou com Deus. O que você está orando. E muitas vezes, em vez de ajudar, você acaba atrapalhando. Ao falar. Eu vim de uma igreja muito grande. Vim de uma igreja grande, que tinha muitas pessoas. E muitas vezes encontrava pessoas que sumiam da igreja. E passava tempo, aí você encontrava a pessoa, às vezes na cidade, em algum lugar. Ah, você está lá na igreja ainda, estou na Nazareno, tal. Então, não estou indo mais lá. Mas por quê? O que aconteceu? Olha, aconteceu isso, alguém falou de mim, alguém falou isso, começou a falar algumas coisas, aconteceu situação tal. Mas às vezes nem a pessoa que falou está sabendo o que aconteceu. Ninguém estava sabendo. A pessoa simplesmente falou, aqui não vem mais. Foi para outro lugar. Quando sair, vai para uma outra igreja, né, continua buscando o Senhor, eu falo, não, eu prefiro ficar no lugar onde eu sinto bem. E quando sai, não vai mais igreja nenhuma. Porque uma palavra, às vezes para uma pessoa que você fala, às vezes na cabeça dela é que todo mundo é igual. E todo mundo vai fazer a mesma coisa com ela em qualquer lugar. Então nós temos que vigiar nas pequenas palavras, nos pequenos jeitos de falar com a pessoa. Qualquer situação de sabedoria. Ah, pastor, mas eu não posso mais brincar? Pode, deve brincar. Deve, ninguém vai viver carrancudo o resto da vida. Mas é pedir sabedoria. Quando vê alguém, antes de conversar com alguém, com sabedoria. Tem gente que já chega, vai falando um monte de coisa. Chega, já vai falando as coisas, às vezes sem saber o que está acontecendo. Às vezes as pessoas falam coisas e não sabem de como você veio. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma visita e cheguei atrasado na igreja e uma pessoa falou, nossa, mas você chegou atrasado assim. Cheguei. Ah, hoje você chegou atrasado. Cheguei. Estava fazendo uma visita. Orando com uma pessoa. Ah, tá bom, é bom orar. Mas muitas vezes
né? A pessoa te conhece, às vezes ela fala assim, mas e quando não conhece e fala coisas? E aí eu fico pensando, às vezes, né? Às vezes nós temos que sempre olhar assim e falar, olha, chegou, primeiramente que nós não temos, às vezes não tem nada a ver com a vida da pessoa. Nós só precisamos orar pela pessoa. Quando a pessoa te dá a liberdade, fala, vem, olha, eu preciso de oração, aconteceu tal coisa assim, assim comigo, então vamos orar. Mas eu não posso entrar na vida das pessoas de uma maneira, né? Porque nem Jesus faz isso. Nem Jesus entra de qualquer jeito na vida da pessoa sem ser convidado. Ele até tenta, né? Ele bate a porta. Se você convidar para entrar no seu coração, ele vai entrar. Né? Você abre a porta da sua casa e convida para Jesus entra, ele vai entrar. Mas se você não convidar, Jesus é educado. E nós precisamos ser educados também nessa situação com as pessoas. Quantas pessoas, às vezes, você olha assim, você vê que a pessoa não olha. Às vezes você se preocupa. Não estou vendo fulano na igreja, não estou vendo. Mas no momento certo você vai falar. Ei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Primeiramente você pergunta, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? A pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Olha, dá a liberdade de falar, eu não estou vindo na igreja. Ou eu estou, tá acontecendo tal coisa. Aí você conversa. Você aconselha, você abençoa. Estamos sempre prontos para abençoar, não para julgar ninguém. Mas muitas vezes nós estamos prontos para julgar. Muitas vezes estamos já afiados, com a língua afiada para falar alguma coisa. Tem gente que parece que tem o dom, né? Parece que não consegue. Quando vê, já falou. Quando vê, já. Né? Se não tiver alguém para dar umas cutucadas, ó. Não fala isso não, ó. Cuidado que fala. Cuidado que fala por aí. Cuidado com o que você está falando. Uma palavra mal colocada pode botar fogo em uma cidade por causa de uma confusão. Quantas vezes você já viu confusão por aí? Porque fulano falou, me disse que falou isso, porque fulano falou. Eu lembro que uma vez um pastor, alguém chegou no pastor e foi falar mal de alguém. Eu falei, não, espera um pouquinho então. Ele chamou, vem aqui um pouquinho. Então, fulano me disse isso, isso, isso. Não sei se resolve aí, se perdoa vocês um ao outro. Vocês conversam porque eu não tenho nada a ver com essa confusão de vocês. Então, vocês se perdoam um ao outro, conversam, se arrumam. Porque eu não quero esse disco que me disse o fulano vem falar mal para mim, porque porque um está fazendo isso, outro está fazendo aquilo. Vocês chamam Jesus para estar no meio de vocês, para Jesus apacentar vocês aí da forma que vocês acham que deve ser. Aí depois, não, porque não foi bem assim. Não é bem assim. Não é assim que nós falamos muitas vezes. Não é bem assim. Nós precisamos viver em harmonia um com o outro. Nós precisamos viver em comunhão um com os irmãos. Em qualquer lugar. E principalmente, como eu falei no começo, principalmente com quem não é cristão. Às vezes uma pessoa não é cristã, você traz a pessoa na igreja a primeira vez. A primeira impressão é que fica. Como você trata um ao outro. Como você cuida. Em qualquer lugar como, né? O pastor Lázaro estava aqui comentando. Né? Ele estava agradecendo pelo aniversário dele, ele estava falando. Ele, muitos, né, vai sempre estar no meio dos missionários, está sempre, hoje está, né, também dando aula em seminário. E ele fala, olha, o nosso pastor é conhecido, todo mundo fala bem dele. Todo mundo sai falando bem. Porque quando você faz um bom trabalho, quando você dá um bom exemplo, você dá um bom testemunho, em qualquer lugar que as pessoas te conhecem, as pessoas vão falar bem. Mas quando você não dá um bom testemunho,
As pessoas às vezes não falam nem nada. Ah, tá falando de tal, o pastor. Às vezes não fala nada. Você conhece o irmão tal? E aquele irmãozinho, já fala, aquele irmãozinho lá. Aquele fulano tá lá. Ele tá lá ainda, e o fulano? Tá dando trabalho ainda? E o ciclano? Ainda continua daquele jeito dele? Tá na mesma ainda? Mas quando você dá um bom testemunho, quando você vigia naquilo que você fala, ô, e o irmão lá? Poxa, aquele irmão é uma benção, hein? Aquele irmão é usado por Deus, hein? Que nós possamos viver essa segunda opção. O irmão é uma benção. Ser uma benção em qualquer lugar onde você for. O seu testemunho. Às vezes não é preciso falar muito, mas o seu jeito de ser, o seu exemplo de ser, de ter um coração bom, de ser um bom servo do Senhor, de falar às vezes pouco, de tomar cuidado com o que fala. Às vezes, não, porque lá no passado é passado, ficou no mar do esquecimento. Hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos viver a palavra do Senhor sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Vigiai e orai. Vigiando em tudo que nós fazemos. Vigiando na palavra. Vigiando nas nossas atitudes. E orando acima de tudo. Por todos. E por qualquer situação. Nós devemos orar. E às vezes, não adianta. Às vezes nós oramos, mas não vigiamos. Eu passei tantas horas orando. Estava orando, falando que estava a benção que você está orando, mas não está vigiando. Quando você ora, Senhor, me dê sabedoria. Ajuda-me, Senhor. Freia minha língua, Senhor. Não deixa eu ser um hipócrita. Não deixa eu sair falando coisas que eu não devo. Coloca as palavras certas na minha boca, Senhor. Aonde eu for, com quem eu estiver, aonde eu passar, seja em casa com a família, ou levantar, muitas vezes levantamos, nós não vigiamos com a esposa, às vezes não vigiamos com o filho, às vezes não vigiamos com o irmão de casa, com o pai, com mãe. Achamos que somos o dono da verdade, achamos que somos o dono da razão. Nós precisamos vigiar. Aí orar o tempo todo. Oração é o tempo todo. E vigiar também. Vigiar naquilo que nós falamos, vigiar com quem nós andamos, com quem, né? Dependendo do que a pessoa está falando alguma coisa para você, você está lá, é verdade. Concordando com certas situações. Às vezes nós concordamos sem tentar, sem perceber que estamos concordando com algumas situações. Não deixa o inimigo te enganar. Anda na presença do Senhor. Essa é a palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Você possa sair daqui, você possa receber em casa, aonde você estiver, a hora que você for ouvir, possa guardar no seu coração essa palavra. Na hora que você for falar alguma coisa, você fala, Senhor, lembre da palavra. Vou vigiar e vou orar. Vigiar o tempo todo. Como, né? Os meninos que eu conheço estão no quartel, passo pelo quartel, é o tempo, a noite de eles vigiam. Eles ficam de vigia ali. Né? Sentinela. Eles falam, armado e prestando atenção o tempo todo, o inimigo não vir. É assim que nós temos que ser. Ficar de sentinela, vigiando, para que o inimigo
não entre na nossa vida e faça uma bagunça. E destrói. E se é uma maneira que o inimigo destrói a nossa vida é através da nossa língua. Se a gente não vigiar. Se a gente não tomar cuidado. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Quero orar com você nesse momento. Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nós. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar mesmo, Deus, a vigiar em tudo, em qualquer situação, Senhor. Por onde nós passarmos, Senhor. Aonde nós estivermos, em qualquer lugar, seja em casa, seja no meio da família, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, aonde nós formos, Deus, ajuda-nos a viver na tua palavra, a viver a santidade. Ajuda-nos, Senhor, na convivência com as pessoas. Mesmo o nosso temperamento, às vezes somos de maneira diferente um com o outro. Cada um tem um jeito, Deus, mas nós possamos tomar cuidado, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado por falar o nosso coração em todo o tempo. No nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos por tudo.